É a gripe espanhola agora. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma pandemia do vírus influenza, incomumente mortal. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estimula-se que o número de mortes esteja entre 17 milhões a 50 milhões, e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pela influenza. A HN1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Para manter o anônimo, os censores da Primeira Guerra Mundial minimizaram os primeiros relatos da doença e sua mortalidade na Alemanha, Reino Unido, França e Estados Unidos. Sendo assim, eles mantendo anônimo, acabou que se espalhou muito rápido, porque as pessoas não tinham noção da pandemia que estava acontecendo e acabava se espalhando com muita facilidade, que as pessoas não estavam cuidando. Os artigos eram livres para relatar os efeitos da pandemia na Espanha, que se manteve neutra, como a grande enfermidade que cometeu o rei Afonso. Tais artigos criaram a falsa impressão que a Espanha estava sendo especialmente atingida. Consequentemente, a pandemia se tornou conhecida como gripe espanhola. Os dados históricos epidemiológicos são inadequados para identificar com segurança a origem geográfica da pandemia, com diferentes pontos de vista sobre sua origem. Durante a Primeira Guerra Mundial, os países aliados frequentemente chamaram a pandemia de gripe espanhola. Isso ocorreu principalmente pois a pandemia recebeu maior atenção da imprensa na Espanha do que no resto do mundo, uma vez que o país não estava envolvido na guerra e não havia censura na Espanha. Recebeu o nome de gripe francesa. Em Portugal, a mais conhecida como gripe pneumônica ou simplesmente pneumoníaca. Sai, gato! A gripe espanhola foi causada por uma mutação aleatória no vírus da gripe de HN1, que foi facilmente transmitida de pessoas para pessoas por meio do contato, tosse e ar, devido aos sistemas satisfatórios de vários países serem deficitários e sofrerem com os conflitos da Grande Guerra. Ai, me embaralhei aqui, mas tá. Em um único dia, o Rio de Janeiro chegou a somar 1.000 mortos. A pandemia também registrou mortes em outras regiões. Na Europa, cerca de 250 mil. Morreram no Reino Unido 400 mil. Na França, 400 mil. E na Alemanha, 400 mil. A gripe espanhola começou com os mesmos sintomas de uma gripe normal: dor de cabeça, febre alta, cansaço e mal-estar. Porém, os sintomas logo evoluíram para um quadro com manchas no rosto, pele azulada, pele falta de ar, tosse com sangue
e hemorragia interna. As pessoas corriam pouco depois de chegar aos hospitais, morriam pouco depois de chegar ao hospital. As péssimas condições de higiene nas trincheiras contribuíram muito com a propagação de diversas doenças, incluindo a gripe espanhola. A movimentação de diversas tropas ao longo do globo também ajudou muito para que a epidemia tomasse um nível mundial. Os médicos e cientistas do período não sabiam o que causava a doença, pois os microscópios não tinham capacidade de enxergar o vírus causado pela gripe espanhola. Em mais de um ano de epidemia, estima-se que a gripe espanhola tenha causado a morte de cerca de 50 milhões de pessoas. E aqui tá algumas curiosidades. Já na gripe espanhola eu achei poucas curiosidades. Eu achei estranho até, mas... acreditavam que a causa era uma bactéria e não um vírus. A gripe espanhola matou mais homens que a Primeira Guerra Mundial. Caraca! A gripe espanhola não tinha cura. Então, você pegava, você morria. A gripe espanhola não começou na Espanha. Isso é uma curiosidade bem bacana, que ela tem o nome gripe espanhola, mas só que ela não começou na Espanha. Ela teve fama de gripe espanhola, porque na Espanha eles não escondiam que a gripe estava acontecendo, que o vírus estava sendo espalhado.